Mais de 50% dos brasileiros se declaram negros ou pardos, diante dos 45% que se disseram brancos. Esses são dados do último censo realizado pelo IBGE no ano passado. O programa Fórum de hoje vai discutir quais são os desafios dos negros na conquista de seus direitos e quais são as perspectivas de uma sociedade igualitária. Para discutir esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio Nelson Inocêncio, pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, e também André Nascimento, advogado criminal. Mas antes de iniciar nossa conversa, vamos acompanhar um trecho de um documentário que trata a dificuldade da sociedade em compreender a estética do negro. Cabelo é tudo. Cabelo é fundamental. Gostar do cabelo é, sobretudo, gostar do seu corpo. É a partir do cabelo que você também constrói uma identidade. Se você se identifica com você mesmo, porque essa identidade ela é construída na alteridade, na relação com o outro. Há pouco tempo eu conversava que Marcos Mosaio Garvey, ele dizia que um povo que não conhece a sua história, a sua cultura, como árvore sem raiz. A partir dessa autoimagem que você se posiciona. É você se olhar no espelho e gostar do que você vê. E normalmente nós somos educados para a gente olhar no espelho e não gostar do que a gente vê. Eu me olho no espelho com ele assim, eu acho mais bonito do que ele black, então cacheado. Justamente na fase que a criança está construindo as suas bases psicológicas, é nesse momento que ela começa a introjetar valores. Por que você alisa o cabelo? O cabelo é duro. É através de um processo de educação que a gente aprende que a gente tem coisas boas ou coisas ruins dentro da gente. No cabelo não seria diferente. Pense para uma criança com 3, 4, 5, 6, 7 anos, formando as suas bases psicológicas, ela aprender através de um processo de educação, que não é só a educação formal, a educação da escola, mas essa educação formal e essa educação formal que coloca tudo de ruim para essa criança. Bom, gostaria imensamente de agradecer a presença dos senhores aqui no programa, ter aceitado o nosso convite. A dificuldade ainda existe de se compreender a beleza negra? Essa dificuldade existe também entre os negros? Bom, eu diria que a construção da identidade negra tem tudo a ver com a autoimagem, não é? Então, eu diria seguramente que a identidade, nesse caso específico, é uma questão também de imagem, sobretudo de imagem. Porque isso é um referencial importante, né? Como o segmento, como as pessoas se enxergam, como as pessoas se olham, né? E como foi dito no vídeo, pelas pessoas, pelo colega ali, que é um companheiro de militância de longa data, a gente percebe que é um fazer cotidiano, né? Essa coisa de pensar a imagem positiva, o cabelo e além do cabelo, né? Os outros elementos que constituem a estética negra, tudo isso é fundamental e tem que ser trabalhado no dia a dia, não é? Porque não é uma coisa a identidade é uma coisa que é construída cotidianamente. Então, eu penso que as dificuldades existem, porque você tem, na mídia, por exemplo, você tem a imposição de padrões estéticos eurocêntricos. Isso não é algo vencido, isso é algo que precisa ser superado, mas na contemporaneidade me parece algo muito presente, né? Uhum. Seja os padrões das telenovelas, seja os padrões dos anúncios, né? Sim, aparecem negros ali e aqui, mas muitas vezes é como a moldura do quadro, né? O cerne, muitas vezes, não são as pessoas negras. Esse aumento na quantidade de negros e pardos, o senhor acredita que esteja ligado a uma migração de brancos para pardos e talvez até de pardos para negros? Não, o brasileiro tem se enxergado de forma diferente na hora de responder ao censo? Isso é muito complexo. Eu, sinceramente, não acredito que tenha acontecido um boom populacional, né? Estourou, né? Assim, essa coisa de uma natalidade negra que cresceu assustadoramente. Eu creio que isso tem a ver exatamente com esta possibilidade das pessoas negras se reconhecerem enquanto tal, né? Não só isso, mas isso é importante, porque numa sociedade onde ser negro sempre foi um demérito, sempre foi algo desvalorizado,
Ora, os seres humanos, as pessoas querem se identificar com o que há de positivo. Então, existe uma construção histórica de imagens negativas em torno da população negra que certamente serviram como mecanismos para inviabilizar uma autodeclaração, uma postura positiva em relação ao próprio grupo. As políticas de ações afirmativas, de alguma forma, elas começam a modificar esse cenário, né? Elas começam a alterar esse cenário na medida que você vai ver que pessoas que outrora poderiam se dizer moreninhas, né? Bem moreninhas, hoje elas conseguem, muitas dessas pessoas, se vocês estão vendo hoje, por exemplo, tem uma juventude negra que se afirma no cabelo, que se afirma na aparência. É óbvio que tudo é uma relação entre aparência e essência, mas tudo isso é fundamental. Como disse o professor Nelson, até hoje ainda existe essa coisa do cabelo crespo, é ruim, o liso é bom, a gente escuta esse tipo de coisa. A gente vai mostrar o trecho de um filme que fala sobre a relação da criança negra com a beleza. Acompanhe. Quer passar um pouquinho? Tão linda, tu. Como é teu nome? Nadia, mas pode me chamar de Nadia se quiser. Nome lindo, Nadia. Meu nome é Laila. Prazer, Nadia. Tu é modelo, Tu vai desfilar. Sou sim. Eu também queria ser modelo, mas não dá. Por que não dá, Nadia? Tu é tão linda. Deve ser massa, né, ser modelo? Às vezes. Mas se tu é modelo, por que ainda tu anda de ônibus? Porque, na verdade, eu ainda sou estudante e ser modelo é só um bico. E aquelas modelos da televisão, tudo de carrão, avião, é porque o cabelo dela é liso, Não, tipo, cabelo liso é a tendência. Vende mais, todo mundo quer ter. Mas nosso cabelo é lindo. E os estilistas às vezes até chamam a gente. Acho exótico. Mas às vezes é chato ser só exótico. Às vezes é legal ser a gente. E voltamos à questão do cabelo de novo, né? Essa coisa do negro ser lembrado ao longo da história pela escravidão, isso é uma coisa muito prejudicial para se fazer essa modificação, se mostrar que pode estar presente em todos os cantos e deve estar presente em todos os cantos da sociedade. O modelo de sociedade que nós temos, ele precisa realmente ser compreendido nesse aspecto também. Nós temos muito mais tempo como sociedade escravocrata do que como sociedade livre, né? Foram 300 e tantos anos, quase 400 anos de escravidão. O país se tornou independente e manteve a escravidão, não é? O Grito do Ipiranga aconteceu em 1822. A abolição da escravatura só veio 66 anos depois. O Brasil foi o último país do chamado Novo Mundo a abolir a escravidão. O penúltimo foi Cuba, o Brasil foi o último. Foi o último país foi o país que se manteve até o último momento ali, né, preso, no atraso. O país se modernizou a partir do século XVIII. Né? A urbanização, estrada de ferro, né? E com a modernização tecnológica, o Brasil mantinha, curiosamente, né, ou paradoxalmente, a escravidão. É um país que se mantinha escravocrata, né, procurando se desenvolver. Então, esse paradoxo, por exemplo, isso é o histórico da cultura brasileira. O avanço tecnológico muitas vezes não acompanha o avanço social. Nós fomos isso durante um bom tempo. E essa herança da escravidão, muitas vezes, está presente no imaginário brasileiro. Entendeu? Existe uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: já não existem mais senzalas, porém, a Casa Grande ainda continua sendo o coração e o cérebro desse país, porque, em muitos aspectos, há setores extremamente conservadores desse país que pensam a partir da Casa Grande. Entendeu? Eu queria puxar para o senhor, como educador, como a legislação pode ajudar
com a educação, a desconstruir isso. Mas aproveitando também a presença do doutor André aqui, vamos falar um pouquinho de racismo, como é que a nossa legislação vê o racismo hoje? Existe hoje a Lei 7.616 de 89 que define o que seria um crime de racismo. Entendeu? Inclusive, ocorre até uma certa confusão com o crime de injúria racial. Injúria racial. Entendeu? Que tem uma pena mais leve, não é? Isso, exatamente. São condutas diferentes. No caso, analisando primeiro o mais leve, no caso, uma injúria racial, que seria configurado como injúria racial. É você depreciar uma pessoa diretamente com comentários relacionados à cor da pele, à origem dessa pessoa. É o que significa a injúria qualificada, no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Pena de 1 a 3 anos e multa, certo? Se a conduta for feita na presença de várias pessoas, ou se utilizando de meio que facilite essa injúria, aí ainda existe a possibilidade de um aumento de pena, certo? Já no caso do racismo é diferente. A lei lista várias condutas que seriam identificadas como racismo, que é o que você, por exemplo, obstar a entrada de uma pessoa por conta da pele negra dela no salão de beleza, por exemplo, ou no restaurante. Isso já seria uma pena de 1 a 3 anos. Já tem uma outra conduta que teria uma pena um pouco maior, que seria, por exemplo, você negar a matrícula de uma pessoa num estabelecimento de ensino por conta da pele dela ser negra, ou por conta da origem dela ser de origem negra. Aí já seria a pena um pouco maior, de 3 a 5 anos, entendeu? Então tem essas diferenças também. Envolve também outra coisa, a injúria racial. A pessoa que é vítima de injúria racial, o que ela deve fazer? Ela vai à delegacia, registra o boletim de ocorrência e naquele momento, se ela desejar, ela assina um termo de representação, informando que deseja ver aquela pessoa que a insultou no futuro vir a ser processada pelo crime de injúria racial. Já no racismo, não. É o caso de um crime de ação penal pública incondicionada. Uma vez ocorrendo o crime de uma conduta configurada como racismo, o Ministério Público tem o dever de ir lá e denunciar a pessoa, ele como sendo titular da ação penal e dar seguimento ao processo. São de fáceis classificações. Isso. O que ocorre é que, quando a pessoa é injuriada racialmente, ela entende que aquele é racismo, e não é. Parece fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil de configurar essas duas condutas, entendeu? Tanto que na própria fase policial, na delegacia, geralmente, às vezes, é um caso de racismo, só que na hora de colocar no boletim de ocorrência, tipificar, vai como injúria racial, entendeu? A própria autoridade policial tem uma certa dificuldade de classificar isso como racismo. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Fórum. Nós voltamos com o nosso bate-papo sobre identidade negra. Bom, nós temos uma lei, Nelson, de 2003, que obrigava as escolas a inserir no seu currículo a história dos negros no Brasil, a história das nações africanas. E depois, em 2008, a Lei 11.645 inseriu também, além de história, que também fosse colocado nas artes plásticas e nas... literatura, mas também não se restringindo a essas áreas, né? Na verdade, esses conteúdos deveriam perpassar a produção do conhecimento nas escolas, não é? Então, as escolas estavam preparadas, os profissionais... Não. E o que acontece é que a lei 10.679, tanto a 10.679 que é a primeira de 2003, quanto a 11.645, que alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Enfim, essa mudança que ocorre na LDB era para ser algo trabalhado nas instituições de ensino superior, basicamente nos cursos de licenciatura, né? E as instituições, de modo muito pontual, começaram a fazer alguma coisa. Eu acho que existe um papel particularmente importante, que é o papel desempenhado pelos núcleos de estudos afro-brasileiros nas instituições de ensino superior. Só que, enfim, os núcleos de estudos afro-brasileiros também têm seus limites, né? Eles não podem dar conta dessa demanda enorme. O que seria interessante é que
todas as universidades, todas as federais, estaduais de ensino superior, pelo menos as públicas, que elas se incumbissem, né, de definir as metas dentro dos seus ambientes, para que as licenciaturas pudessem, de fato, contemplar esses conteúdos. As decisões são muito pontuais. O meu departamento, por exemplo, hoje tem 2 matérias. Nós temos uma reforma curricular que está em processo. Na nossa reforma curricular, nós temos uma disciplina obrigatória sobre arte indígena e uma disciplina obrigatória sobre arte afro-brasileira. Mas isso é um departamento, né? A universidade é muito maior. A universidade tem faculdades, institutos, e é importante que as administrações, né, se comprometam no sentido de garantir que o licenciado tenha acesso a esse conhecimento, para que ele possa, na educação básica, trabalhar com esses conteúdos. De que forma o judiciário tem que participar dessa luta? Eu acredito que, no caso, nos julgamentos dos crimes de injúria racial, principalmente, as penalidades deveriam ser um pouquinho mais duras, entendeu? Mais exemplares. Porque uma pena aplicada num patamar muito baixo acaba que não cria aquela sensação de desestimular a prática de um novo crime, entendeu? Às vezes, a pessoa, sabe que está cometendo um crime, mas também sabe que aquela conduta que ele cometeu, lá na frente vai gerar uma pena muito branda. Não tem sido pedagógico. Isso, de repente, é uma pena de 1 a 3 anos, cabe uma suspensão condicional do processo. Aí ele fica o processo suspenso durante um período de culpa, que a gente chama. Aí a pessoa ela tem que seguir umas normas, algumas regras que o juiz vai determinar, dentre elas, como ele falou, frequentar cursos sobre igualdade racial, prestar serviço à comunidade. Então acaba sendo uma pena muito branda. Então não vai dar o retorno de que aquela conduta não pode ser repetida. Não existe em história, não se trabalha em escola os heróis negros, os escritores não são colocados como escritores negros, são colocados como grande escritor. Nós tivemos o grande Machado de Assis, mas não é colocado como o escritor negro, né? Eu acho que tanto em termos de cultura afro-brasileira é possível desmistificar, é possível superar essa ideia de que a contribuição, mais do que a contribuição, que a participação dos negros tenha sido apenas braçal. Os negros contribuem, a população, os afro-brasileiros contribuíram e contribuem de várias formas, inclusive intelectualmente, embora, né, a escravidão tivesse deixado essa mácula, né, essa compreensão de que negros só podem contribuir no que se refere ao trabalho braçal e não intelectualmente. Então, isso é um equívoco, quando você vê exatamente isso. O maior artista do barroco brasileiro se chama Antônio Francisco Lisboa, um homem negro. Um outro homem também importantíssimo na arte do século XIX, do século XVIII e XIX, foi Valentim da Fonseca Silva, um outro homem negro que ajudou, inclusive, a pensar o traçado urbano do Rio de Janeiro e de cidades importantes do Brasil, né? Então, Lima Barreto, Machado e tantos outros. Eu acho que é importante. E quando se fala de África, também os conhecimentos africanos são milenares. Tem um pesquisador, um diplomata, né, Alberto da Costa e Silva, que já escreveu isso, já deixou registrado em livros. Essa participação efetiva no Brasil, não havia conhecimentos que pudessem ser exercidos sem um conhecimento pregresso da população negra, como a arte da metalurgia, como a arte da ourivesaria, como a agropecuária, entendeu? Então, tudo isso é conhecimento que já é um conhecimento trazido pelos africanos, né, e de vários grupos étnicos, e tudo isso é subestimado. E a ignorância favorece o racismo, né? O racismo é fruto da ignorância. Né? André, nós somos sempre questionados sobre as bancadas, tanto quanto você está falando de ações afirmativas para concursos públicos, para as universidades. Nos censos também se questionam, olha, será que o cara que se declarou pardo realmente é pardo ou é negro? O negro seria o pardo, o branco? Enfim, essa forma de se identificar a pessoa negra, você acredita que seja a mais correta? Você gosta da ideia da identificação pelo sangue? O que você acha que funcionaria melhor para a gente?
Acredito que não só essa identificação da própria pessoa se autodeclarando negra, mas eu acredito que uma análise um pouco mais detalhada, o seio familiar da pessoa, a origem dela também, os hábitos, etc., para evitar justamente isso, de a pessoa amanhã ou depois se autodeclarar negra e, na realidade, não ser. É o que o professor falou, de repente ela se aproveitar de uma situação para se autodeclarar negra, para se vir numa posição de vantagem. Negro e afrodescendente são duas coisas, não são necessariamente a mesma coisa. Todo negro é um afrodescendente, nem todo afrodescendente é negro. É isso. Entendeu? Porque você pode ter um pai, você pode ser fruto de um relacionamento interracial e ter puxado muito mais as características da pessoa branca nessa relação. E pode ter puxado mais as características das pessoas negras. Às vezes, dois irmãos, um entra pela cota, outro não entra. Mas como assim? A questão não é genética. Isso não é um tribunal racial, entendeu? Mas é exatamente quando a gente fala da possibilidade da entrevista, por exemplo, é de evitar a fraude. A gente quer evitar que aquela pessoa que é fenotipicamente branca, que ela tente burlar o processo e tente desqualificar o processo que é para atender as pessoas que são fenotipicamente negras, ou seja, as pessoas que têm características, traços, cabelo, enfim, pele, todos esses componentes que no cotidiano muitas vezes são utilizados para preteri-la, para colocá-la numa condição de inferioridade. Então, se essa pessoa tem sido inferiorizada por sua aparência, é a partir da sua aparência que nós vamos trazê-la para uma política positiva. É isso. O senhor havia falado sobre o equilíbrio entre as pessoas. Acredita que as cotas, as ações afirmativas precisam ter uma data para acabar? Chegará um momento que serão desnecessárias e deverão ser retiradas? Tomara, porque é isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade equilibrada, justa, com equidade, é aquilo que eu falei, para que a gente possa, então, partilhar tudo da maneira mais justa possível. As políticas de cotas, todas elas, na verdade, a UNB, por exemplo, determinou um prazo. Como a meta não foi cumprida dos 20%, então nós conseguimos, com os conselhos superiores, ampliar um pouco. Mas é óbvio que tem prazo, porque o que a gente quer é que essas políticas elas terminem com o fosso, né? Com as lacunas que existem entre grupos, para que um grupo não tenha vantagens e o outro tenha só desvantagens. É isso que a gente quer. E se nós temos tanto orgulho da diversidade, então a gente vai ter que mudar o tipo de raciocínio. Uma sociedade que adora a sua diversidade, ela vai ter que dizer isso em todos os espaços. O nosso corpo diplomático, ele tem que ser isso, por exemplo. O nosso corpo diplomático, ele não pode ser um corpo que não reflita a nossa diversidade, entendeu? Os espaços de prestígio e poder, todos eles vão ter que refletir essa diversidade que o brasileiro diz que tanto gosta. Se ele gosta, ela tem que estar em todos os cantos. As telenovelas, os anúncios, os telejornais, os âncoras, tudo. Né? A diversidade tem que fazer parte da nossa vida em todos os espaços. Agora, esse negócio de ficar, a gente fala de diversidade, mas é comum no Brasil pensar negros somente como nos espaços de periferia, né? E os brancos no centro, tomando as decisões do país. Não, aí não. Isso não é celebrar a diversidade. Celebrar a diversidade racial é outra coisa. Né? Tem um outro significado, tem outro sentido. Né? Professor Delcio, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor André, obrigado por aceitar o nosso convite. Foi importantíssimo tê-los na TV Justiça. Muito obrigado mesmo. Obrigado. A gente quer terminar esse programa com a reflexão do poema musicado de Vitória Santa Cruz, Gritaram-me Negra. Negra, 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 negra. ¿Qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra, soy, negra, 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 soy, negra, sí, negra, soy, negra, 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 soy. Yo hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin. Ya no retrocedo. Al fin. Y avanzo segura. Al fin. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin. Ya tengo la llave. Negro, 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 negro.
programa Fórum de hoje termina aqui. Nós conversamos com Nelson Inocêncio, pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, e também com André Nascimento, advogado criminalista. Se você deseja acompanhar esta e outras entrevistas do programa Fórum, você pode acompanhar no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.